preciso começar esse vídeo falando uma coisa que eu demorei muito tempo para admitir. Teve uma fase da minha vida em que, olhando de fora, parecia que estava tudo certo. Eu tinha planos, eu tinha objetivos, eu estava fazendo as coisas. Mas por dentro eu estava sempre em alerta, sempre cansado, sempre com uma sensação estranha de que eu estava atrasado na vida, mesmo quando eu não tinha um motivo real para estar atrasado. E o mais confuso é que eu não sabia explicar isso. Porque não era tristeza, não era exatamente depressão, era uma mistura de ansiedade com vazio, uma inquietação que eu não tinha um inimigo claro. Se você já sentiu isso, você entende o que eu quero dizer. É como se a mente estivesse com 1000 abas abertas ao mesmo tempo e nenhuma delas terminasse de carregar. Eu acordei muitas vezes com o coração acelerado sem motivo nenhum. E durante o dia eu funcionava, eu trabalhava, eu cumpria o que tinha que fazer, mas não tinha aquela sensação de presença, de estar vivendo. Parecia que eu só estava sobrevivendo no modo automático. E o mais assustador, quanto mais eu tentava resolver isso, fazendo mais, pior ficava. Foi aí que eu percebi uma coisa que mudou o jeito como eu enxergo a vida moderna. A nossa geração é a geração que tem tudo, e mesmo assim a gente não sente paz. E isso não é drama, é um fenômeno real. E a filosofia, por incrível que pareça, explica isso melhor do que muito motivacional por aí. Sêneca, um filósofo estoico, escreveu uma frase que parece ter sido escrita para 2026. Não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Só que ele não estava falando de produtividade, de render mais. Ele estava falando do jeito como a mente humana foge do presente. Porque a gente vive como se o agora fosse apenas um meio para chegar no próximo nível. Quando eu ganhar mais, eu descanso. Quando eu conquistar isso, eu começo a viver. Quando eu estiver com um corpo ideal, eu vou me sentir confiante. Quando eu organizar minha vida, eu vou ser feliz. Só que tem um problema cruel nisso. Esse quando nunca chega. Porque quando você consegue uma coisa, a mente cria outra meta e outra, vira um looping infinito. E eu vivi isso na prática. Teve um momento em que eu parei e pensei, cara, eu consegui algumas coisas que eu queria. Então por que eu não tô feliz? E a resposta veio do jeito mais incômodo possível. Porque eu não estava vivendo aquilo pra mim. Eu estava vivendo no modo provar. Provar que eu estava evoluindo, provar que eu estava no caminho certo, provar que eu não era fraco, provar que eu ia dar certo. Só que quando a vida vira uma prova, você nunca relaxa. E é aí que entra uma ideia que o Sartre jogou na nossa cara há décadas. O inferno são os outros. Muita gente interpreta isso errado, como se fosse ódio da humanidade. Não é bem isso. Sartre está falando sobre um mecanismo psicológico profundo. Quando você se enxerga só pelo olhar dos outros, você vira prisioneiro, você perde a liberdade de ser quem você é, porque começa a atuar para aprovação. E hoje isso é pior, porque antes você se comparava com meia dúzia de pessoas. Hoje você se compara com centenas, todos os dias, no bolso, em 4G. E não é a vida real delas. É a vida editada, é a rotina filmada no melhor ângulo, é o corpo com luz perfeita, é a conquista sem mostrar o caos. E aí seu cérebro, que é primitivo, faz uma conta simples. Se todo mundo está bem, eu estou errado. E isso destrói a sua paz, sem você perceber. Mas tem um ponto que parece contraditório. Nós temos mais liberdade do que qualquer geração anterior, e mesmo assim estamos mais ansiosos. E aí, Kierkegaard explica isso com uma frase que é um soco. Ansiedade é vertigem da liberdade. Vertigem. Sabe quando você olha de um prédio alto e sente aquela sensação de que pode cair mesmo estando seguro? A ansiedade é isso, só que mental. Porque quando você pode ser qualquer coisa, a sua mente começa a gritar: e se eu escolher errado? E se eu desperdiçar minha vida? E se eu não tiver potencial e não virar nada na vida? E isso é o peso invisível da liberdade. E eu senti exatamente isso, desse jeito. Eu começava coisas e largava, eu planejava, mas me sentia culpado por não estar fazendo mais. Eu fazia, mas me sentia culpado por não estar fazendo melhor. Era como se nunca fosse suficiente. E aí eu fui perceber que a raiz da ansiedade moderna não é só o medo, é excesso. Excesso de informação, comparação, excesso de possibilidades, excesso de expectativa. E quando tudo isso é excesso, a mente entra em colapso. Eu lembro de um dia específico, eu estava fazendo algo simples, um trabalho normal, rotina normal. E do nada me veio uma sensação de urgência absurda, como se eu estivesse esquecendo algo importante, sabe? Como se eu estivesse falhando na vida. Eu parei, respirei e pensei, falhando em que exatamente? E eu não consegui responder para mim mesmo, porque eu não tinha um que, era só a sensação mesmo. E isso é a parte mais cruel.
A ansiedade é um alarme que toca mesmo sem incêndio. E aí entra Epicteto. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Você não controla o mundo, mas você controla a interpretação. E eu estava interpretando tudo como uma ameaça. Mensagem não respondida, ameaça. Dia produtivo, ameaça. Uma pessoa melhor que eu, ameaça. Você vive num estado de guerra, mesmo estando sentado no quarto. E isso vai te corroendo. Foi nessa fase que eu comecei a entender Nietzsche tem um jeito mais pessoal. Nietzsche escreveu: aquele que tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Parece que não faz sentido, né? Mas eu percebi que o meu problema não era preguiça, não era falta de capacidade, era falta de sentido. Eu estava fazendo coisas, mas eu não sabia o porquê daquelas coisas. E quando você não tem um porquê, você tenta preencher com validação, com números, aprovação, com resultados. Só que isso não preenche, isso vicia. Você vira dependente do próximo pico, do próximo elogio, do próximo deu certo. E quando o pico passa, o vazio volta. E aí você entra no ciclo mais comum da vida moderna. Você se sente vazio, você se distrai, você se ocupa, você faz mais, você se esgota, você se sente vazio de novo. E aí você acha que a resposta é fazer mais ainda. Só que não é. O que começou a me tirar desse estado não foi motivação nem autoajuda. Foi uma pergunta filosófica simples. Isso que eu estou perseguindo é meu ou me ensinaram a perseguir? Porque muita ansiedade vem do seguinte: você está tentando viver uma vida que não foi desenhada por você. Você está tentando cumprir um roteiro social. O roteiro do sucesso, do corpo ideal, da vida perfeita, do ser alguém na vida. Mas ninguém te contou que esse roteiro nunca termina. Sempre vai existir um nível acima. Os estoicos eram práticos. Eles não buscavam uma vida perfeita. Buscavam uma mente firme. Marco Aurélio, que era imperador, tinha poder, tinha tudo. E mesmo assim escrevia para si mesmo como alguém tentando sobreviver mentalmente. E ele dizia, em essência: você tem um poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. E isso é libertador e assustador ao mesmo tempo. Libertador porque você para de tentar controlar o mundo. Assustador porque você percebe que não pode culpar o mundo pela sua mente. E aí veio a virada. Eu comecei a tratar a mente como um ambiente e não como um inimigo. Eu percebi que eu estava alimentando minha ansiedade quase todos os dias sem notar, com comparação com o excesso de tela, com metas que eu nem sabia o que eram minhas, com pressa sem motivo. E aí eu comecei a fazer uma coisa simples: reduzir decisões. Disciplina é isso, no fundo. Não é heroísmo, é reduzir negociação mental. Quando você decide menos, você sofre menos. E eu comecei a criar pequenos rituais, pequenas coisas, e isso foi desenvolvendo uma sensação de controle. Não o controle do mundo, controle de mim. E é aqui que eu quero chegar com você. Talvez você não esteja quebrado, talvez você só esteja tentando viver no ritmo errado. A vida moderna te empurra para a pressa, mas sentido exige desaceleração. A vida moderna te empurra para a comparação, mas paz exige presença. A vida moderna te empurra para o excesso, mas clareza exige corte. E eu sei que isso parece bonito de falar, mas é real. Se você sente que nada é suficiente, talvez o problema não seja sua vida, talvez seja a lente. E a lente que a gente usa hoje é a lente da performance. Você não está vivendo, você está performando, e isso esgota. Então eu vou te deixar com uma pergunta. Eu quero que você responda com sinceridade, nem que seja só para você. O que hoje te faz sentir insuficiente, mesmo quando você está fazendo o melhor que pode? E a segunda pergunta, ainda mais difícil: isso é realmente seu ou é só o mundo pedindo mais de você? Se você quiser, comenta aqui, porque às vezes o que você sente sozinho é exatamente o que milhões estão sentindo em silêncio.